Santificação. Capítulo 5. Daniel na cova dos leões. Quando Dario tomou posse do trono de Babilônia, imediatamente procedeu à reorganização do governo. Constituiu sobre o reino 120 presidentes, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, o primeiro segundo a versão inglesa. E Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. As honras conferidas a Daniel excitaram a inveja dos principais homens do reino. Os presidentes e príncipes procuraram achar ocasião para se queixarem contra ele. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Que lição se apresenta aqui para todos os cristãos? Os sagazes olhos da inveja foram fixados sobre Daniel dia após dia. Sua vigilância foi aguçada pelo ódio. Contudo, nem uma palavra ou ato de sua vida puderam eles fazer com que parecesse mal. Todavia, ele não se jactava de santificação, mas fazia o que era infinitamente melhor. Vivia uma vida de fidelidade e consagração. Uma trama satânica. Quanto mais irrepreensível a conduta de Daniel, tanto mais ódio ela excitava contra ele e seus inimigos. Eles se encheram de raiva porque não puderam encontrar nada em seu caráter moral ou no desempenho de seus deveres sobre que basear uma queixa contra ele. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. 3 vezes ao dia, Daniel orava ao Deus do céu. Esta era a única acusação que poderia ser apresentada contra ele. Uma trama, então, foi delineada para levar a cabo sua destruição. Seus inimigos reuniram-se no palácio e suplicaram ao rei que baixasse um decreto, pelo qual nenhuma pessoa em todo o reino deveria pedir coisa alguma, quer de Deus, quer de homem, a não ser de Dario, o rei, durante um espaço de 30 dias, e qualquer violação deste edito seria punida, atirando-se o culpado na cova dos leões. O rei nada sabia do ódio destes homens contra Daniel, e não suspeitava que este decreto haveria de por qualquer modo prejudicá-lo. Mediante a lisonja, eles fizeram o monarca acreditar que seria grandemente para sua honra a publicação deste edito. Com um sorriso de satânico triunfo, eles saíram da presença do rei e regozijaram-se por causa da armadilha que haviam preparado para o servo de Deus. Um exemplo de coragem e fidelidade. O decreto é proclamado pelo rei. Daniel está a par do propósito de seus inimigos de o destruírem, mas ele não muda sua maneira de proceder em um único pormenor. Com calma executa seus costumeiros deveres e, na hora da oração, vai à sua câmara e, com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, dirige suas petições ao Deus do céu. Por seu procedimento declara destemidamente que nenhum poder terreno tem o direito de interferir entre ele e seu Deus e dizer-lhe a quem deveria orar ou deixar de fazê-lo. Homem de princípios nobres. Ele se mantém ainda hoje perante o mundo como um louvável exemplo de coragem e fidelidade cristã. Volta-se para Deus com toda a alma, coração, conquanto saiba que a morte é a pena de sua devoção. Seus adversários observam-no um dia inteiro. 3 vezes retirou-se para sua câmara e 3 vezes foi ouvida a voz de fervente intercessão. Na manhã seguinte é apresentada ao rei a queixa de que Daniel, um dos cativos de Judá, desafiou seu decreto. Quando o monarca ouviu estas palavras, seus olhos imediatamente se abriram para ver a armadilha que havia sido preparada. Ficou profundamente descontente consigo mesmo, por haver publicado tal decreto, e trabalhou até o pôr do sol para descobrir um plano mediante o qual Daniel pudesse ser libertado. Mas os inimigos de Daniel haviam antecipado isto, e vieram ao rei com estas palavras: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel:
O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Uma pedra foi colocada sobre a boca da cova e selada com o selo real. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Meu Deus enviou o seu anjo. Muito cedo de manhã, o monarca dirigiu-se apressadamente à cova dos leões e gritou: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? A voz do profeta foi ouvida em resposta: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Assim foi livrado o servo de Deus. E a armadilha que seus inimigos armaram para a destruição dele provou-se ser para sua própria ruína. Por ordem do rei, eles foram lançados na mesma cova e instantaneamente devorados pelos animais selvagens.